Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Viana, biólogo, advogado e mestre em Direito. Sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o vídeo 3, oitavo ano, válido para a semana do dia 4/5 até o dia 8/5 de 2020. O tema da aula de hoje são as chamadas formas de energia. O tema formas de energia é muito importante para as ciências naturais porque é um tema unificador. É um tema importante para a biologia, estudo dos seres vivos, importante também para a física, estudo da interação entre a matéria e a energia, para a química, que analisa a natureza íntima das substâncias e dos materiais, e para a geologia, que vai estudar a formação da Terra e sua estrutura geológica. É um tema unificador, portanto. Quando você fala em formas de energia, é importante deixar claro que o conceito de energia é difícil de ser alcançado. Mas se por um lado o conceito de energia é difícil de ser alcançado, é muito fácil perceber as várias formas que a energia se manifesta na natureza. E eu preparei algumas imagens para ilustrar este raciocínio. Acompanhem comigo. Aqui nós temos uma primeira imagem, a imagem de descargas elétricas a partir de nuvens. Quem aí nunca se assustou com um forte barulho de um trovão, ou quem não se admirou com o brilho de um raio caindo? Pois é, aqui nós temos a representação de uma descarga elétrica, um raio. Apesar de não existir um consenso dentro da comunidade científica, eu acho muito ruim deixar os estudantes sem um conceito, ainda que por rigor acadêmico eu seja obrigado a dizer que nem toda a comunidade científica vai aceitar, ou por outro lado, na verdade não existe consenso a respeito do conceito de energia, eu preciso informar vocês pelo menos uma ideia central do que vem a ser a energia. Eu quero que vocês pensem na energia como aquilo que permite a movimentação da matéria e ou a transformação de suas propriedades. Como eu já havia adiantado, ela une, ela integra os temas biologia, química, física e geologia. Se por um lado o conceito é difícil de ser alcançado, por outro lado, você consegue ter várias manifestações da energia na natureza. Um exemplo é o ciclo da água. Quando o Sol aquece a água dos mares ou a água de lagos, ainda a água de rios, essa água vai evaporar, ou seja, essa água incorpora energia térmica e evapora. Essa água que estava no estado líquido passa para o estado de vapor. Quando ela alcança maiores altitudes na atmosfera, esse vapor é resfriado e começa a condensar, formando primeiramente nuvens de chuva e depois precipitando na forma da chuva líquida ou ainda precipitando na forma de neve ou granizo em altitudes e ou regiões do planeta cuja temperatura seja tão baixa a ponto de formar os flocos de neve. Essa água que precipitou na forma sólida, como por exemplo os flocos de neve, ou essa água que precipitou na forma líquida, a água da chuva, ela vai voltar a cair sobre o solo, voltar a cair sobre o mar, voltar a cair nos lagos e rios e vai sendo utilizada pelos seres vivos. Depois os rios correm novamente para o mar, ocorre novamente uma evaporação. É exatamente a transformação da energia térmica dentro de um ecossistema que permite a existência da água nos três estados físicos que nós conhecemos para ela, que são o estado líquido, o estado gasoso na forma do vapor. O vapor é transparente, mas quando ele vai sendo condensado, você pode observar as nuvens, e também no estado sólido, como por exemplo o gelo presente nas geleiras. Continuando. Outros exemplos de manifestação de energia são os nossos eletrodomésticos, como por exemplo o forno de micro-ondas, também o ventilador e ainda os refrigeradores, a geladeira, por exemplo. Quando tratamos de formas de energia, é importante falarmos a respeito de uma lei, que é a chamada Lei da Conservação da Energia. Essa lei afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, mas ela é somente transformada dentro dos sistemas. Bom, se a energia não é criada nem destruída, é somente transformada, como é que se formou a primeira energia?
A ciência, a filosofia e a religião respondem a esta pergunta de maneira diferente, mas eu, enquanto biólogo, enquanto advogado, eu sou obrigado a dar a resposta científica. Mas, ainda que você não concorde com o ponto de vista científico, eu respeito o seu direito de divergir deste ponto de vista. Coloque nos comentários o que você acha das teorias científicas sobre a origem da matéria e da energia no universo. É um debate importante, desde que seja feito um debate de forma responsável. Bom, essa aqui é uma imagem ilustrativa da formação do universo a partir da chamada teoria do Big Bang. O que afirma essa teoria? Ela afirma que há 13,7 bilhões de anos atrás, um único ponto de matéria e de energia do universo explodiu. Toda a matéria e energia que nós conhecemos hoje estava dobrada dentro desse único ponto de matéria e de energia. E ele, ao explodir, permitiu a expansão e a formação do universo. Formaram-se as estrelas formaram-se galáxias, e dentro das galáxias temos as estrelas, temos os planetas. Por exemplo, dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, formou-se o nosso sistema solar. E dentro do nosso sistema solar temos um único Sol, o nosso astro-rei. Esse astro-rei adquiriu cerca de 99% de toda a massa do nosso sistema solar. E esse 1% que sobrou formou todos os planetas conhecidos do nosso sistema solar, também os asteroides, inclusive o planeta Terra. E nós dentro deste planeta Terra. É interessante pensar então que, na verdade, como é 1% só, reunindo todos os planetas do nosso sistema solar e 99% da massa formando o Sol, isso significa que nós somos, na verdade, poeira que sobrou da formação das estrelas. Então, se a energia e a matéria formaram-se a partir do Big Bang, e uma forma de energia se transforma em outra, ou seja, a matéria ela não é criada nem destruída, da mesma forma a energia não é criada nem destruída, apenas transformada, então as formas de energia que nós temos hoje, em última análise, são algum tipo de transformação dessa energia fundamental que se originou a partir do Big Bang. Para continuar a ilustrar para vocês esse raciocínio de um tipo de energia se transformando em outro, eu quero que vocês me acompanhem para assistir um vídeo de uma montanha-russa. Se você já teve a oportunidade de ir a uma montanha-russa, deixe lá nos comentários como é que foi essa experiência. Mesmo que você não tenha ido numa montanha-russa, mas tenha ido em algum outro brinquedo de forte emoção, escreva aí pra gente como é que foi, descreva como é que foi esse sentimento de estar num brinquedo de aventura. Vamos observar como é que as pessoas se saíram na montanha-russa. Deve ser muito divertido, não é mesmo? Poder andar de montanha-russa. Pois é, a montanha-russa nos ajuda a ilustrar duas situações importantes que eu quero descrever para vocês, que a gente chama de energia potencial e de energia cinética. O que é a energia potencial? A montanha-russa ela foi subindo e chegou numa determinada altitude, a altitude máxima dela. Ali ela acumulou a energia potencial gravitacional máxima. Logo em seguida o carrinho começou a descer. Quando o carrinho começa a descer, essa energia potencial gravitacional máxima começa a ser convertida num outro tipo de energia, que é chamado de energia cinética. A energia cinética é exatamente a energia do movimento. O somatório da energia cinética total com a energia potencial total vai dar origem àquilo que a gente chama de energia mecânica. Em outras palavras, a energia mecânica é o somatório da energia potencial e da energia cinética dentro de um determinado sistema. Ainda ilustrando este raciocínio, quero mostrar para vocês aqui um ciclista. Observe, esse ciclista veio subindo um morro, a energia presente nos alimentos que ele ingeriu foi sendo transformada em energia que movimentou seus músculos e, por sua vez, os músculos movimentaram as rodas da bicicleta, o pedal e as rodas da bicicleta. Ele subiu o morro
e essa energia de movimento é chamada de energia cinética. Quando ele chega no alto do morro, essa energia cinética se transformou em uma grande energia potencial, no caso, potencial gravitacional. Se ele der mais uma pedalada para frente, a energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia cinética. É importante que vocês saibam que a energia não é criada nem destruída, apenas transformada. É a chamada lei da conservação da energia. Mas é importante que saibam também que o atrito das rodas com o solo, o atrito das engrenagens da bicicleta com a própria roda vão dissipando as formas de energia e ela vai sendo perdida gradativamente na forma de calor, por exemplo. Além da energia potencial gravitacional, existe ainda a energia chamada potencial elástica. Ela está presente numa mola, quando você aperta, comprime bastante essa mola o máximo que você puder. Quando você solta a mola, ela empurra a sua mão, ou quando você solta a mola, ela pode empurrar, projetar algum objeto que você tenha colocado sobre ela. No momento que você apertou, o máximo que conseguiu, você tem a energia potencial elástica máxima. Quando você solta o objeto, a energia potencial vai sendo transformada em energia de movimento, ou seja, energia cinética. Energia luminosa. A luz do sol, a luz de uma lâmpada, a luz de uma vela, todas elas são exemplos de energia luminosa. Essa energia luminosa é usada pelas plantas, por exemplo, para transformar a luz solar, por meio da fotossíntese, em nutrientes, uma energia química. Mais um exemplo de conversão de uma forma de energia, energia luminosa, num outro tipo de energia, a energia química, a fotossíntese realizada pelas plantas, por exemplo. Eu gosto muito de falar sobre energia nuclear porque ela atrai muito a curiosidade dos alunos. Para iniciar a falar de energia nuclear, eu quero que vocês saibam que existem dois processos centrais nesse tipo de energia. É a fusão nuclear, e descendo um pouco mais, vejam aqui, a chamada fissão nuclear. Mas antes de falar da energia nuclear propriamente dita, o que nós precisamos comentar? Nós precisamos comentar a respeito do átomo. O que é o átomo? O átomo é a partícula formadora dos diversos tipos de materiais existentes na natureza. Os átomos são diferentes e eles são organizados todos em uma tabela, chamada tabela periódica dos elementos químicos. Essa tabela periódica dos elementos químicos, você consegue encontrá-la facilmente na internet para poder visualizar, mas com certeza quando você estiver no 9º ano, nós teremos a oportunidade de estudá-la com bastante profundidade. Pois bem, o átomo tem duas regiões mais importantes de serem conhecidas. Uma região se chama eletrosfera. Na eletrosfera ficam circulando os elétrons. Os elétrons têm carga negativa e massa praticamente zero. Então a eletrosfera é a região onde ficam circulando os elétrons. Eles ficam circulando ao redor do quê? Eles ficam circulando ao redor do núcleo. O núcleo é uma estrutura muito pequena, com carga positiva em função dos prótons. Os prótons estão no núcleo e são positivos, e dos nêutrons, que não apresentam carga alguma. Então os elétrons giram ao redor do núcleo. E o que isso tem a ver, professor, com fusão nuclear e com fissão nuclear? No processo de fusão nuclear, o núcleo de dois ou mais átomos vão fundir num único tipo de elemento químico. Querem ver um exemplo? Aqui nós temos uma fotografia representando para nós o Sol. O nosso astro-rei, ele tem grande quantidade de um gás chamado gás hidrogênio. Os átomos do gás hidrogênio, eles vão se fundir. Cada dois átomos cada dois átomos do elemento químico hidrogênio presentes na molécula do gás hidrogênio, que é H2, eles vão se fundir em um único átomo do elemento químico hélio. E nesse processo de fusão nuclear ocorre uma forte liberação de energia, uma liberação de uma energia tão intensa que permite a vida na Terra. Um exemplo de fusão nuclear. Um outro processo muito semelhante é o da chamada bomba de hidrogênio, a bomba mais potente que o ser humano já construiu até hoje. Ela é 700 vezes, cerca de 700 vezes mais potente do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que são bombas nucleares de uma tecnologia que eu vou falar para vocês em alguns instantes. Já na fissão nuclear, que é utilizada, por exemplo, nas usinas nucleares e nas bombas atômicas mais antigas, nas bombas atômicas clássicas, você tem um processo ao contrário da fusão. Na fissão nuclear, o que acontece? Ao invés de você ter dois elementos químicos que se fundem em um só,
na fissão nuclear, você pega o núcleo de um elemento químico pesado e radioativo, como é o caso do urânio, por exemplo, e você vai quebrar esse núcleo do urânio. Nesse processo de quebra, você está partindo esse núcleo, você também libera energia, mas é uma quantidade de energia menor do que aquela liberada durante a fusão nuclear. E ilustrando um pouco mais a respeito disso, eu queria deixar uma pergunta. Você já ouviu falar alguma vez do desastre de Chernobyl e também do acidente que aconteceu em Goiânia, do Césio 137? Se você não tiver ouvido falar, deixe nos comentários que talvez eu venha a fazer um vídeo. Se for o interesse de vocês, eu venha fazer um vídeo especificamente sobre os acidentes de Chernobyl e também do Césio 137. Se você já tiver ouvido falar, mesmo assim, coloque nos comentários que eu gostaria muito de interagir com vocês, uma vez que a ciência ela deve ser usada para o bem. Nós devemos trabalhar para que a ciência seja usada para o bem. Porém, infelizmente, a história está cheia de maus exemplos do uso da ciência e do conhecimento. Um exemplo está exatamente aqui. Ó. Observem uma explosão atômica. Isso aqui é um teste atômico. Observe a quantidade, o volume de água que foi movimentado, a quantidade de vapor que foi movimentada, a força dessa explosão nuclear. Pois é, essa aqui é uma bomba atômica clássica por fissão nuclear, ou seja, quebra de núcleos de urânio, por exemplo. Ela é 700 vezes mais fraca do que aquela outra bomba que eu falei para vocês de fusão nuclear, que é a bomba H, bomba de hidrogênio. Infelizmente, um grande poder de destruição. É curioso pensar que essa mesma tecnologia que produz essas bombas é a tecnologia, por exemplo, que permite o funcionamento de um aparelho tão importante para a medicina, que é o raio-x. O raio-x também usa o conhecimento da energia nuclear. Então eu volto a dizer, o conhecimento em si ele é neutro, porém nós devemos buscar utilizá-lo para o bem e evitar utilizar o conhecimento científico para o mal e para a morte das pessoas. Energia química. Quando falávamos a respeito do sistema digestório, vocês viram que a luz solar ela permite a realização da fotossíntese e as plantas produzem o próprio alimento, são organismos autótrofos e nós acabamos consumindo aquilo que nós, que somos heterótrofos, acabamos consumindo aquilo que as plantas produziram. Mas de onde vem o que é essa energia em si? A energia luminosa é transformada numa energia química que fica presente exatamente nas ligações das substâncias que formam os diversos tipos de alimento. As ligações químicas que unem os átomos de nossos alimentos, quando essas ligações são quebradas, elas liberam uma série de formas de energia. Então nós temos uma energia química presente nos alimentos, no carvão, na gasolina, no álcool, no diesel, na biomassa. Energia térmica. A energia térmica é uma energia muito interessante de ser estudada. Por quê? Quanto mais você aumenta a agitação dos átomos, quanto mais você aumenta a agitação das moléculas, mais calor esse sistema vai incorporando. E quanto mais você reduz a agitação dos átomos e das moléculas, mais frio esse sistema vai ficando. Então, a energia térmica é a medida da agitação das moléculas que estão dentro de um determinado sistema. Quanto mais agitadas elas estiverem, mais quente será o ecossistema, por exemplo. Quanto menos agitadas estiverem as moléculas, mais frio será este ecossistema. Já caminhando agora para o final de nossa apresentação, nós temos as chamadas fontes renováveis e as fontes não renováveis de energia. O tema fontes renováveis e não renováveis é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque, principalmente em relação às não renováveis, como o próprio nome diz, elas vão sendo usadas e tendem a ser desgastadas e esgotadas, mas o processo de uso dos recursos não renováveis, nós acabamos liberando um excesso de gás carbônico, CO2, e também de monóxido de carbono, CO, dentre vários outros gases. Esses gases estão diretamente ligados ao aquecimento global, um processo que preocupa muito a comunidade científica por provocar o derretimento das calotas polares. Estamos vendo aí um exemplo de energia térmica, inclusive, o derretimento das calotas polares, fazendo com que o nível dos oceanos suba com o passar do tempo, algo que você deve procurar estudar um pouco mais, aquecimento global. O petróleo, esse óleo de pedra, um óleo preto, um óleo negro, que se formou a partir da decomposição parcial, da decomposição incompleta de matéria orgânica
pré-histórica, ele, se por um lado ele é fonte de energia, uma energia química, que vai produzir o diesel e a gasolina por outro, se ele vai produzir a gasolina e o diesel por um lado, que são importantes para movimentar nossos veículos, por outro lado, ele acaba liberando muito gás carbônico, que é extremamente prejudicial para o meio ambiente, e nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente. Mas vamos iniciar pelas energias renováveis, as fontes de energia renováveis. A energia hídrica vai ser utilizada, por exemplo, nas hidrelétricas. Somente nessa figura aqui você pode observar 4 formas de energia. Tentando pensar naquilo que nós já estudamos, tente descobrir quais são elas. Vamos lá. Primeiro nós temos uma água acumulada no alto desta barragem. Então, se a água está aqui parada, mas ela tende a descer por tubulações que estão aqui por trás e por dentro desse paredão, se ela está ali parada, você tem uma energia potencial. Ela pode acabar gerando movimento. Quando as comportas são aqui abertas, essa energia potencial vai sendo transformada em energia cinética, uma energia de movimento. E aqui na base dessas comportas, você tem turbinas. Essas turbinas, quando a água vai passando, elas vão girando em grande intensidade. É exatamente o giro dessas turbinas que vai transformando a energia de movimento da água em energia elétrica. Então temos aqui energia potencial, a energia cinética do movimento e a energia elétrica produzida a partir desse movimento. Mas onde estará o quarto tipo de energia presente aqui também? A energia luminosa. Se vocês observarem bem, essa foto foi muito provavelmente tirada durante o dia e a luz do sol permitiu obter essa foto, essa imagem. Energia eólica, energia dos ventos. Os ventos conseguem movimentar grandes hélices e produzir energia elétrica também. Então a energia do vento vai sendo transformada em energia elétrica. Energia solar, já comentamos um pouco a respeito dela, mas existem células chamadas células fotovoltaicas, oriundas do efeito fotoelétrico, um efeito proposto e bem analisado por Albert Einstein. Este efeito fotoelétrico, ele mostra para nós que uma fotocélula ela pode ser excitada e gerar energia quando ela é iluminada. Então existem fotocélulas que produzem energia elétrica a partir da energia solar. A energia da biomassa é uma energia que eu gosto muito, porque a partir de folhas, raízes e resíduos produzidos, por exemplo, nos processos industriais, nós podemos utilizar isso como fonte de combustível, um combustível renovável. Agora, em relação aos não renováveis, o petróleo nós já comentamos um pouco, né? Nós podemos obter a gasolina, o óleo diesel, o querosene, precisamos tomar muito cuidado com ele, porque ele libera gás carbônico, dióxido de carbono CO2, libera o monóxido de carbono CO, dentre vários outros óxidos que estão relacionados tanto à formação da chuva ácida, uma chuva perigosa, mas principalmente ao aquecimento global, desequilíbrios ambientais que preocupam muito a comunidade científica. O carvão mineral se formou num período geológico chamado de período carbonífero. No período carbonífero, onde o planeta Terra estava coberto por florestas diferentes das florestas atuais, naquele período, o que acontecia? O planeta Terra tinha muitas pteridófitas, é o grupo das samambaias, samambaiaçus e avencas. Pense, olha, se sua mãe tem uma samambaia, você vai poder verificar. Essas grandes florestas de pteridófitas, vamos pensar, florestas de samambaias, vamos assim dizer, mas eram samambaias bem maiores do que as que temos hoje. Um exemplo é o samambaiaçu, que permite a formação do xaxim, por exemplo. Porém, ainda outros tipos maiores do que o próprio samambaiaçu. Essas florestas de pteridófitas queimaram e depois elas foram soterradas por lama e por terra seca também, e o processo de fossilização desse carvão que se formou deu origem a um carvão mineral, um carvão extremamente calorífico, ele tem um poder de aquecimento maior do que o carvão natural, porém ele libera muito gás carbônico e muito monóxido de carbono, contribuindo também para o aquecimento global. E finalmente nós temos a chamada energia nuclear. A energia nuclear é que permite o funcionamento daquelas usinas que eu mostrei para vocês logo acima, da chamada energia nuclear, dentro de um processo de fissão nuclear.
Nela, o urânio, por exemplo, vai ser quebrado e a energia liberada nessa quebra vai servir para aquecer a água. Essa água aquecida se transforma em vapor. Esse vapor faz girar turbinas e a energia que antes estava no urânio, um elemento químico radioativo no núcleo do urânio, vai sendo transformada em energia elétrica dentro das usinas nucleares. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito se você conseguiu, se você teve a paciência de assistir até o final, assistir ao vídeo completo. Se você tiver gostado, por favor, curta, compartilhe, favorite, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você não tiver gostado também, não deixe de escrever pra gente o porquê você não gostou, dando dicas para como esse canal pode se tornar cada vez mais útil e a gente conseguir atingir seus interesses. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Foi uma grande honra poder conversar com vocês. Foi uma grande honra poder conversar com vocês a respeito desses assuntos. Fiquem com Deus, até a próxima.